Fala pessoal, estamos começando mais um Portal do Gremista Entrevista, hoje com o Moisés Moura, ex-atleta está aqui para falar com a gente, vamos falar bastante sobre vários assuntos e o Moisés está aqui para conversar com a gente já te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião sobre essa ideia que a gente vai trocar aqui. Moisés, já te dando as boas-vindas, um prazer falar contigo aqui, meu querido. Boa noite, Bruno. Prazer é meu, né? A gente está trocando essa ideia. Boa noite a todos os ouvintes aí do portal do Gremista, do Grêmio, né? Gremista, enfim, tudo que a gente sabe sobre esse grande canal, essa grande audiência que a gente sabe que vocês têm. Então é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Exatamente. Moisés, vamos falar sobre muita coisa, vamos falar especificamente sobre algumas experiências da sua carreira, mas assim, começando do começo, né? A gente entrevista bastante gente que joga, que já jogou aqui. Como é que foi o começo do Moisés na carreira? Como é que foi o seu começo na carreira? Já olhou, já era aquele pequeno garoto ali que queria ser jogador de futebol, como muita gente, ou não? Esse interesse foi mais tardio? Como é que foi? Não, não, desde cedo, né? Eu saí de casa muito novo, com 13 anos. Como a maioria dos brasileiros, fui morar na concentração, no Vitória da Bahia, em uma época em que o Vitória era uma das melhores bases do país, né, nos anos 90. Participei, fui central da segunda melhor campanha do Vitória da Bahia na história do clube, que foi em 99, chegamos à semifinal do Brasileiro. Eu estava dizendo que eu comecei no Vitória da Bahia, né, numa época muito boa, depois eu fui para a Rússia, depois para o Spartak de Moscou, rodei em outros países, China, Catar, Portugal, joguei em grandes clubes no Brasil, né, encerrei minha carreira em 2013 e aí já dando sequência já para essa nova fase, né, como treinador, iniciando, me preparando bem, e a gente está aí bem preparado já para esse mercado. Bacana demais, Moisés. Falando, né, sobre a base do Vitória, que aquela época, como você muito bem destacou, era de extrema relevância, né? Era uma base muito boa no futebol brasileiro. A gente tem, o Moisés, na base do Grêmio, né, trazendo para a nossa realidade, alguns vários destaques nos últimos anos. E a gente vê que é uma base que o Grêmio tenta não lançar o atleta de forma tão precoce e tenta extrair o máximo de retorno técnico dele antes de buscar uma venda. Era isso que o Grêmio fazia até o ano da queda. Depois disso, acabou dispensando alguns jogadores, enfim, não aproveitando tanto como vinha aproveitando nos anos anteriores. Como é que foi o seu contexto, Moisés, nessa boa base do Vitória, num time que também tinha um destaque nacional em relação à base, esse trabalho para o atleta se desenvolver e ter oportunidades no profissional, como que era trabalhado isso nessa realidade e a importância que você considera a gente trazendo também, né, para a realidade do Grêmio, para que isso seja, né, uma base, de fato, para o lançamento de jovens atletas no mercado nacional e futuramente internacional. É importantíssimo nessa preparação. A gente hoje está cada vez mais precoce, então isso acelera um pouquinho mais essa preparação, o que em muitos casos atrapalha. Eu tive uma base muito boa, né? Eu me recordo que, né, no Vitória da Bahia nós disputávamos com 17 anos, íamos para torneio nos Estados Unidos, na Itália, enfim. Quando chegava no profissional, você já chegava bem preparado, né? Tem outro fator que eu acho que é fundamental na preparação de um atleta, que é a parte mental. Essa sim, eu acho que ainda é pouco trabalhado, é pouco explorado, porque quando um atleta novo sai de uma condição de um juvenil, dos juniores, ele passa a atuar em um outro ambiente completamente diferente do que ele está acostumado em questão da pressão externa, estádio cheio, a pressão dentro de um vestiário com jogadores mais experientes, tudo que está em volta. Eu acho que a preparação dos atletas hoje ainda precisam melhorar muito, né? Eu tive uma base em um clube muito bom como atleta e, por coincidência, como treinador também, o meu início foi em uma base muito forte. Então, eu acho que a preparação para qualquer função, seja ela qual for, tem que ser muito bem feita. A gente tem que estar preparado, principalmente para o futebol, que é um ambiente em que essa parte mental, essa estrutura psicológica, você tem que estar bem forte para suportar tudo que vem pela frente. Exatamente, Moisés. E você tocou num ponto que é muito importante, que eu até cito bastante aqui no Portal do Gremista, que é a parte psicológica, né? É uma parte que ainda, mesmo já tendo uma importância maior do que a gente viu em anos anteriores, é uma parte que ainda, acho que dá pra gente considerar que é bastante negligenciada. Então, vou trazer um exemplo, mais uma vez, um exemplo do Grêmio, por exemplo. A gente teve no começo da temporada, o Grêmio iniciou com o seu time de transição, porque os titulares ainda estavam em preparação física na pré-temporada.
Nesse cenário, a gente teve o Elias Manuel, garoto, se destacando, foi o artilheiro do time e conseguiu bons jogos. Se manteve no time profissional. Ele ficou no time da transição, se manteve no time profissional, seguiu ganhando oportunidades, mas parece ter sentido um peso em relação a estar atuando com os profissionais. Teve uma queda de rendimento e muito rapidamente ele perdeu espaço, foi para o banco de reservas e foi vendido. Foi emprestado, na verdade, como uma opção de compra. Então, assim, jogador que começou muito bem o ano, em questão de 2 meses, já estava sendo negociado, justamente por perder esse espaço. E a gente já entrevistou outros atletas da base aqui do Grêmio, citando outros jogadores que também já deixaram o país, o Emanuel, o zagueiro do Grêmio que acabou indo para a Bulgária, e ele disse uma frase, disse inclusive que em contato com o próprio Elias, chegou a citar isso, que gostaria de ter tido mais oportunidades, gostaria de ter tido essa chance, gostaria de ter tido essa sequência no time profissional e achou que faltou esse cuidado em relação ao Grêmio. Como que você vê esse cenário, Moisés? O garoto que às vezes surge muito bem e muito rapidamente ele já perde espaço, isso pro psicológico afeta bastante, né? É verdade, assim, existe alguns fatores que são fundamentais, né? A gente sabe que não existe algo concreto assim. Essa preparação tem que ser dessa forma que o atleta vai suportar tudo que vem em cima, até porque as realidades que se encontram são diferentes de estado para estado, de país para país, enfim, de clube para clube. Agora, tem que se atentar sim, ainda mais cada vez mais com os jogadores mais precoces subindo, com tudo que se dispõe para o atleta. Um atleta chega numa equipe profissional e essa preparação, se ela não estiver sendo bem feita, as pessoas ao redor, isso envolve muitas coisas, envolve a parte familiar, a parte dos empresários, das pessoas que estão ao redor, a parte da maneira como que esse atleta ele já é tratado na base. Eu acho que mesmo ele sendo diferente dos outros em termos de qualidade técnica, em questão do tratamento tem que ser igual aos outros, porque isso faz com que ele ache que ele é mais do que os outros. Então, é um atleta novo que já chega em cima, joga numa equipe titular, numa grande equipe, e depois tem essa recaída, você pode ter certeza que não é a qualidade técnica, porque a qualidade técnica o atleta tem, é a parte mental. E quando a gente fala de parte mental, eu não estou falando a grosso modo que precisa de um psicólogo, não é isso. Ela envolve vários aspectos que, assim, quem está no meio sabe. Agora, eu acho que muito se fala, mas pouco se trabalha, pouco se busca um método para se trabalhar, uma estrutura bem formada. Eu acho que isso ainda falta muito, né? E há a possibilidade, sim, de preparar melhor um atleta. Por esse lado, a gente sabe que cada vez mais eles estão sendo vendidos, enfim, existe essa busca para sair mais cedo, cada vez mais cedo do país. Isso também envolve um outro aspecto, porque ele sai mais cedo e já com salários mais altos, depois não, tem a dificuldade de querer aceitar, a dificuldade que normalmente se tem em outra cultura, que antigamente a gente buscava, né, superar. Então, essa questão de um atleta subir para um profissional, o trabalho tem que começar lá embaixo, no sub-15, no sub-14. É uma educação, né? A gente passa por educação. E aí, quando a gente fala educação, normalmente se fala do atleta, mas eu acho que passa por quem está por trás, sejam empresários, sejam os pais, né? Quais são os objetivos? Nós sabemos como é que o mundo do futebol é. Agora, se não estiver ligado a parte da preparação técnica do atleta, do entendimento que para ele tem que se capacitar mentalmente, tem que estar rodeado com as pessoas certas para poder suportar tudo que vai encontrar em cima. Essa preparação não existe, porque na base você não tem essa pressão externa, lá em cima você é jogado, né? Você é julgado como um jogador de 35 anos, de 30 anos, então ele bate no momento, de repente, de um clube que não está tão bem, ou que ele não vai ter o respaldo daquele meio que ele está convivendo, seja no vestiário, seja as pessoas que tratavam ele de uma forma, já começam a tratar de outro, ele sente um baque muito grande. Então, o futebol, ele tem que se atentar para isso. A gente vê que lá fora não tem tanto impacto como se tem aqui no Brasil, né? Essa oscilação de um atleta com muita qualidade, de repente não consegue jogar. Tem que se ter um cuidado, a gente não pode falar, que não é tão simples falar, faça isso, que vai dar certo, porque envolve as pessoas ao redor. No final das contas, a gente sabe que o meio faz a pessoa.
Então, é o ciclo de pessoas que ele está vivendo, seja no dia a dia no clube, ou seja em casa, na vida pessoal dele, vai fazer a diferença realmente na sequência para a carreira dele como atleta. Perfeito, Moisés. Vou te perguntar agora, te fazer uma pergunta sobre a adaptação. Você saiu do Vitória da Bahia e foi para a Rússia. A gente sabe, né, que vários atletas têm alguns problemas com a adaptação, e nesse caso específico, né, mas a gente conversa aqui com o pessoal às vezes fala de alimentação, fala às vezes de língua, fala às vezes da questão do jogo mesmo, né, do jogo ser muito diferente. Nesse caso específico, Moisés, você sai de Salvador e vai para a Rússia. A temperatura é bastante diferente. Como é que foi essa adaptação aí? O que mais que teve de diferente nesse caso? Assim, acho que o pior foi quando eu fui para a Rússia, praticamente em Moscou só tinha eu de brasileiro. Foi em 2001, não é o que é, é hoje. Hoje você tem a condição de ter uma internet mais fácil, de ter a comida mais fácil, enfim, é muito mais fácil do que era na minha época. Mas desde novo, eu saí de casa com 13 anos, eu sempre tive na minha cabeça que eu é que tenho que me adaptar à cultura local. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, o entendimento, a aceitação de que se eu estou indo na casa de alguém, existem as regras lá e não sou eu que vou colocar, eu tenho que me adaptar a elas. A partir daí, essa parte mental, essa aceitação, você vai entender que é necessário isso. Eu tinha um sonho de jogar uma Liga dos Campeões, a vontade era ir para a Europa, né? Então, assim, a Rússia era muito mais difícil do que tem sido nos últimos anos. Por outro lado, para mim foi muito bom. A dificuldade te faz crescer. Eu acho que é esse que é o ponto, né? As pessoas hoje querem o sucesso, mas não querem passar pelo processo. O processo ele é importante para que na hora que chegue realmente um momento para você suportar essa pressão, você esteja capacitado realmente porque você já passou por situações. Então eu percebo hoje que todos os países que eu joguei, em questão de como que eu imaginei como que eu teria que me adaptar ao local, isso vem me ajudando muito e isso faz com que a gente abra a mente para perceber que nós somos em um contexto em que existe um bem maior. O futebol ele é muito grande, ele é complexo, né? E é o que a gente gosta, a gente trabalha no que a gente gosta. Eu acho que vai mais por aí, vai pelas pessoas ao redor, porque um garoto ele não vai ter essa capacidade de entender realmente, mas as pessoas que estão ao redor, se tiverem um entendimento real, para esse atleta ter sucesso, pode ajudar muito, porque o processo de adaptação realmente ele é difícil, mas depois que passa, você pode ter certeza que ajuda muito. Ótimo, Moisés. Vou ainda falar sobre uma outra experiência sua agora na carreira, que foi no Catar. Você chegou em 2011, certo, Moisés, ao Al Rayyan? Isso, cheguei em 2011, Isso. eu estava no Braga e fui para lá com o Paulo Autori. Exatamente, o grandíssimo Paulo Autuori, grande figura do futebol brasileiro. E aí, ô Moisés, vou te fazer a seguinte pergunta: o Autuori foi quem te levou Foi o ao Al Rayyan? Autori, isso, o Autori. Sim. E aí, entrando, né, nesse ponto, a gente tem, se aproximando a Copa do Mundo. Vou entrar numa questão, Moisés, que acabou sendo bastante polêmica, envolvendo críticas até mesmo de alguns jogadores sobre a forma da construção dessa Copa do Mundo, de exploração de mão de obra, enfim, de um trabalho muito prejudicial a quem construiu de fato essa Copa do Mundo. E é de fato, Moisés, uma cultura muito diferente, no aspecto cultural mesmo. No futebol, é tão diferente assim? O que tem de mais marcante no futebol do Catar que você possa destacar pra gente? Não, ela é diferente, né? É diferente como todos os países, alguns que o choque ele é maior, outro não. Essa parte cultural. Eu passei um ano na Rússia, né? Desculpa, na Rússia eu passei 4 anos, mas no Catar eu passei um ano. A cultura, como eu falei, para mim foi muito tranquilo com minha família. É um país que tem as regras que realmente você tem que segui-las, não tem a opção, você não existe essa possibilidade do jeitinho, né, que nós estamos acostumados, jeitinho brasileiro. Né, a gente sabe que existe todo um processo do país, o país se transformou. Creio eu que se eu voltar em Doha hoje, né, que é a cidade do Catar, é o Catar praticamente, é outro país, né, já era espetacular. Agora, a gente sabe que a questão a cultura deles
mexe com tudo. Uma delas é a questão da data da Copa, porque não tem condições de ter uma Copa do Mundo no mês de junho ou julho no Catar. É impossível ter jogos, né, nessas datas, porque tem a questão do Ramadã, né, que entra a questão da religião, entra a questão do calor, então isso mexe com todo o mecanismo, seja aqui no Brasil, seja na Europa, em questões de competições importantes, como a Liga dos Campeões, os campeonatos nacionais, né, então a gente sabe que existe uma situação diferente do habitual, né? Nós sabemos também que não só no Catar, mas países árabes ou até asiáticos ali, que a gente sabe que tem uma outra maneira de lidar com as coisas. A própria Rússia, que teve a Copa do Mundo em 2018, a gente sabe porque a gente viu, e eu sei exatamente porque eu morei lá 4 anos também, é bem diferente, né? Às vezes há situações que não são divulgadas, mas assim, eu creio que quando se tem uma Copa do Mundo, é claro que a notícia ela sai muito mais forte, se fala muito mais porque está em evidência, né? Nós tivemos no Brasil também uma Copa do Mundo num momento muito difícil, né? Se a gente se recordar, mas realmente me surpreendeu a Copa do Mundo no Catar, porque por tudo que envolveu, como surpreendeu todo mundo, estou curioso para saber como que o país vai suportar, né? Como é que vai ser essa organização em relação à questão de bebidas, em questão da cultura, das regras, enfim, mas a gente sabe tudo que envolve ao redor, a gente não fecha os olhos para isso, há muita coisa que a gente não concorda, a gente discorda, mas de qualquer forma, infelizmente a gente sabe que vai ter a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo não se fala mais nisso, esse que é o problema. Exatamente, Moisés. E agora eu queria, né, levantando ainda essa parte e pegando também a sua experiência como um ex-atleta que jogou nos dois últimos países de Copa do Mundo, né? O último país, na verdade, e o próximo. É, Moisés, o que que você imagina? Porque a gente tem na Copa do Mundo um evento global, né? Um evento que você recebe pessoas de todas as culturas do mundo, praticamente. Você recebe ali brasileiros, ingleses, pessoal dos Estados Unidos, enfim, todas as pessoas estão indo para um mesmo local e é um local, ô Moisés, com uma cultura muito definida, uma cultura muito definida e, de certa forma, bastante rígida, né? Pela sua experiência, por tudo que você viveu, mesmo passando uma temporada por lá, o que que você imagina dentro do que você já viveu, dentro do que você vivenciou, presenciou ali, para um evento global com pessoas de várias partes do mundo? O brasileiro, por exemplo, que não tem, né, não tem a mesma rigidez nem nos costumes, né, Moisés? É um povo muito aberto, enfim. Dentro desse cenário de um mês, numa competição global, dentro do Catar, que é um país com uma cultura tão bem definida e tão fechada também. É algo que, como eu volto a dizer, quero ver como é que isso vai acontecer, porque como eu morei lá, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é. Nós estamos falando de uma Copa do Mundo, mas não estamos falando de jogos de futebol, nós estamos falando de um evento que envolve muita coisa, envolve várias culturas, envolve. Nós estamos falando dos brasileiros, mas os ingleses que depois dos jogos, como são, enfim, e tantos outros, né, essa mistura depois dos jogos. É claro que a gente sabe que depois dos jogos as pessoas não vão para casa, não vão dormir para assistir os outros jogos, né? Vai ter que ter um espaço, porque existem as regras sobre bebidas alcoólicas, enfim, várias outras regras que, creio eu, que vão se manter, eles vão tentar adaptar, porque não, não é possível ter um evento desse, ser organizado e não pensar nesse lado em que as pessoas vão para assistir como se todos respeitassem as regras a 100%. Então a gente sabe que envolve muita coisa, é uma cidade pequena, né, onde vai ter a mistura de pessoas o tempo todo nas ruas, porque as pessoas não vão ficar. Então, para quem morou lá, sabe exatamente, é difícil até de explicar, mas eu acho difícil que não tenha algum tipo de problema. Tomara que não, tomara que aconteça a Copa da melhor forma possível, né? Que sem problemas, que todos que participem, que realmente que sigam as regras, mas a gente sabe que o futebol é emoção, o futebol ultrapassa muita coisa, e é aí que a gente tem que ver o que realmente, como é que isso vai acontecer na Copa. Exatamente, Moisés. Ainda nesse ponto, para gente fechar, o que você observou que mais te
surpreendeu, ou que te chocou a você, a sua família, assim, nessa cultura, nesse dia a dia do Catar, que você, enquanto um brasileiro que já tinha tido uma experiência na Rússia, que também é um país muito diferente, olhou e falou: caramba, isso aqui me assustou, diferente. É assim, o Catar, em comparação com outros países, é muito tranquilo de se viver, muito tranquilo. As regras não são tão rígidas como em outros locais, né? Mas assim, você percebe que existe uma organização, as pessoas respeitam, mas um exemplo, na época do Ramadã, a questão da reza, a questão dos jogos, a gente houve situações em que nós íamos entrar em campo, ou atrás, às vezes, porque tem que esperar eles rezarem, né? Então se respeita muito isso, a questão do tempo que eles ficam sem se alimentar durante o dia para treinar à noite, atletas que desmaiam às vezes porque não se alimentou. Praticamente o país ele vira, os centros comerciais eles abrem de madrugada, enfim, vira. Fora todo o que a gente sabe, a questão do respeito, que você dificilmente pode, não sei hoje, mas passear de mão dada com a esposa, dar um abraço no centro comercial ou nas ruas. Estou falando mais das coisas básicas mesmo, né? Porque as coisas mais complexas a gente sabe como que funciona, mas a coisa simples para a gente, natural, abraçar, dar um beijo no rosto de uma pessoa, lá isso tem um problema um pouquinho mais, mais complexo, né? Então, assim, as coisas básicas mesmo que se tem. Há outras coisas porque a gente não enxerga tudo, há muita coisa por trás que a gente não consegue perceber porque nós vivemos numa bolha lá, né? Brasileiros, enfim, há situações que a gente percebe que acontece alguma coisa, mas que a gente não tem conhecimento. Ótimo, Moisés. Vamos agora para outro ponto, né? A parte final da nossa entrevista, que é o seguinte: falar um pouco sobre, trazendo de novo um pouco para o contexto do Grêmio, Moisés. Você finaliza a sua carreira, né, em 2013 na Portuguesa. A Portuguesa teve uma queda e uma queda muito dura naquele ano, né, Moisés? Envolvendo aquela situação com o Fluminense, alguns dizendo até que também com o Flamengo, né? No caso Everton, né? E o Grêmio passou recentemente por uma situação de queda, uma queda em 2021 e uma queda que foi muito dura para a gente, Moisés, porque o Grêmio ficou praticamente todo o campeonato na zona de rebaixamento, né? Passou todo esse período na zona de rebaixamento. É, como que sente ali, o Moisés? E ainda mais naquela situação, como que foi para você, para o grupo da Portuguesa naquela situação, encarar aquela queda, porque a queda em si, né? E aí por isso eu trouxe para a realidade do Grêmio, a queda em si já é algo terrível, né? Já é algo que, principalmente para o psicológico, que você cita no começo da entrevista, afeta demais. E uma queda com esse fator ainda extra-campo deve ter sido bem pesada, né, Moisés? É difícil, né? Porque assim, a Portuguesa, aquele ano foi o último ano que eu tive como atleta, porque há 2 jogos para terminar a competição contra o Coritiba, eu tive uma compressão medular, coloquei uma placa na cervical. A equipe já estava tranquila em relação ao rebaixamento, não tinha mais risco, né? A gente, dentro do clube, enfim, a estrutura dos atletas, os treinadores, existia a questão de salários atrasados, que era um problema seríssimo naquele grupo, mas foi algo que, sinceramente, até hoje, mesmo para os atletas que estavam lá, é algo que não tem explicação, porque na semana do jogo contra o Grêmio, inclusive, né, que foi o último jogo, jogadores já tranquilos, querendo já sair para férias. Eu praticamente eu não sabia da suspensão nem do Everton, nem do Gilberto, que eram os dois que seriam julgados ali naquela semana. Enfim, a gente sabe que o que a gente sabe é que o clube pagou um preço alto, o torcedor pagou um preço alto dentro de campo desportivamente. Nós fizemos a nossa parte mais do que deveria, porque aquela que passou a temporada toda com 3, 4, 5, 6 meses de salário atrasado e a gente sustentava aquilo ali de uma forma muito profissional, com até para levar até o final, né? Então esse era o objetivo, esse foi o objetivo alcançado. Agora a gente sabe que isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas isso é algo que não se pode acontecer nunca no futebol profissional. E eu espero sim que um dia realmente seja esclarecido o que aconteceu para o bem do futebol brasileiro, porque aquilo acabou praticamente
jogou o clube no fundo do poço, né, descendo divisões. A gente vê um clube como o Grêmio, né, que com toda tradição, um clube gigante como é. Esse processo eu acho que é muito... eu acho que a gestão do futebol brasileiro, ela está se transformando aos poucos. Eu acho que eu torço para que melhore isso, porque eu agora mesmo comecei, como eu falei, no Vitória da Bahia, comecei como atleta, eu comecei agora, estou vindo há 2 anos como treinador do Sub-20 do Braga, de Portugal. É um clube que se estruturou de uma forma fantástica, com um trabalho muito sério. Agora os donos do PSG acabaram de comprar 22%, né, das ações do Braga, então tem um trabalho muito forte por trás. Eu falo disso por quê? Porque um clube como o Grêmio, um clube como a própria Portuguesa, clubes que têm uma tradição, eu sei que se organizarem, se realmente tiver o comprometimento como tem que ser feito, esses clubes só têm a ganhar, não podem passar por essa situação. Mas infelizmente a gente vê isso ainda no futebol brasileiro. Exato, Moisés. Como que foi a impressão ali quando houve de fato, né, o julgamento? Porque foi, Moisés, algo muito rápido, né? A gente viu ali que foi realmente nas últimas rodadas, envolveu também o Flamengo, que tinha acabado de ser campeão na Copa do Brasil. A Copa do Brasil era disputada aquela temporada até o final da temporada, como era o Campeonato Brasileiro também. Então foi tudo muito rápido, né? Foi tudo uma situação extremamente complexa ali e resolvida também de forma resolvida, finalizada de forma muito rápida e como você falou, teve um impacto gigantesco na vida, lógico, de vocês atletas e também do clube. Deve ser algo muito impactante para vocês que estavam ali naquela realidade ver hoje a situação não só, né, do que aconteceu para a queda naquele ano, mas também da Portuguesa como um todo. A Portuguesa foi descendo de divisões e não conseguiu recuperar o tamanho que ela tinha ali naquele momento e o prestígio que ela tinha naquela situação. Na verdade, assim, o que eu fiquei muito mais assim triste foi pela questão dos atletas mais novos que estavam naquele momento, porque ali se finalizou meu contrato com a Portuguesa, eu já estava com 35 anos, há 2 rodadas antes do jogo contra o Grêmio, eu fiz uma cirurgia que eu não voltaria a jogar, já estava com 35 anos, já estava pronto para parar mesmo, mas naquele grupo existiam jogadores com muita qualidade, com 20 anos, com 18 anos, que a gente dava um suporte sempre no dia a dia, a gente sabia da dificuldade do clube, então o objetivo era honrar até o final e conseguir se manter na primeira divisão. A última semana, não estava em São Paulo, inclusive um ex-diretor precisou de me chamar, eu operado de Vitória para onde é a minha residência, para ir para São Paulo, porque os atletas estavam cobrando salários atrasados, mas posso te garantir que durante a semana, até a sexta-feira daquela semana, ninguém se falou dentro do vestiário, nós não ficamos sabendo de nada a respeito dos jogadores suspensos, só se falava a questão das férias, os jogadores que iam ficar, que iam sair, enfim, todo o processo natural, o que nós sabemos exatamente é o que todos sabem, mas agora o processo, como que foi a agilidade, a rapidez com que tudo se desenrolou, isso que me deixou surpreso na época, foi tudo muito rápido. Então, foi uma questão muito estranha, como tudo aconteceu, infelizmente, né, volto a frisar, infelizmente, quem pagou o preço alto é quem realmente não merecia, né, que é o torcedor, é o clube, são aqueles jogadores, né, então, enfim, há coisas que a gente ainda tem que lembrar e ver acontecer de vez em quando, porque é torcer para o futebol brasileiro crescer cada vez mais e isso não acontecer mais. Exatamente, Moisés. Vou te fazer agora algumas perguntas bem diretas para você responder. E a primeira já trazendo de novo para o contexto do Grêmio. Moisés, o Grêmio está numa situação difícil, deve subir. Sua expectativa para a próxima temporada do Grêmio, mas antes, quero te perguntar, faltando 3 rodadas no momento que essa entrevista está sendo gravada, o Grêmio sobe? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem camisa, tem peso, né? É um momento decisivo em que, nesse momento, a experiência dentro de um grupo, né? A experiência, o apoio do torcedor, né? Ele tem que existir nesse momento, porque o que passou, já passou, não volta mais. Isso é que vai fazer com que o clube, ano que vem, esteja na elite, onde realmente o Grêmio, pelo peso que tem que estar, né? E a gente torce, sim,
para um clube como o Grêmio, grandes clubes que possam se firmar lá em cima, que possam estar organizados, para poder realmente valorizar cada vez mais nosso futebol. A gente está de longe, a gente torce por um futebol bonito, um futebol alegre, e o Grêmio já nos proporcionou isso, né, em muitos e muitos anos. Creio que sobe pela experiência dos atletas que estão ali, pela força da torcida. Tem um treinador experiente que conhece o clube como ninguém, e isso é um ponto favorável nesse momento de decisão. Quem é o favorito para a Copa do Mundo, Moisés? Creio que o Brasil. Brasil, eu creio que dificilmente vai sofrer a questão, essa parte mental, porque está muito bem preparado. Eu vejo uma seleção muito organizada, e um fator que eu acho que é muito favorável: jogadores novos aparecendo no momento certo, com personalidade, com confiança, jogadores com destaque na Europa. Eu acho que isso é fundamental. A gente sabe que grandes seleções também estão passando por momentos difíceis, mas é claro que uma Copa do Mundo ela envolve outros fatores. Às vezes não ganha, e muitas das vezes não ganha o melhor, mas ganha o mais eficiente, o mais estratégico, porque são 7 jogos, então é aquele dia, não pode errar. Então, normalmente, a gente sabe que uma Copa do Mundo nem sempre o melhor vence. A gente espera que o Brasil traga, porque tem capacidade, tem atletas para isso, tem um treinador qualificado, tem uma organização tática. Eu acho que está preparado assim. Agora, se vai trazer, a gente sabe que o futebol ele proporciona situações que às vezes a gente nos pega de surpresa, mas creio que o Brasil está muito bem preparado e é o favorito para mim a ganhar a Copa. Moisés Moura com a gente aqui no Portal do Gremista. Pessoal, Moisés, te agradecer de novo por ter participado aqui com a gente. Um prazer trocar uma ideia contigo, e portas abertas sempre para você voltar aqui e trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Bruno. Um abraço a todos. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês. E a hora que precisar, a gente está aqui sempre à disposição. Um abração. É isso aí, pessoal. Fechamos então mais um Portal Entrevista. Convidamos você a se inscrever aqui no canal, baixar o aplicativo do Portal do Gremista e também deixar nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui com o Moisés. Um bate-papo muito bacana. Valeu, Moisés. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você, torcedor, que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.